Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Biovet. Hoje vamos explorar a análise de esfregaço para diagnosticar plaquetopenia. O título é bem sugestivo, a verdade no sangue. Vamos além do exame automatizado, entendendo como o esfregaço visual traz uma confirmação essencial. Então vamos seguir juntos e desvendar cada passo desse guia visual. Aqui temos um ponto crucial. O equipamento de hematologia pode sugerir uma plaquetopenia com uma contagem baixa, mas a decisão final depende da nossa análise microscópica. O esfregaço sanguíneo é indispensável. Ele confirma se as plaquetas realmente estão escassas ou se houve algum erro na contagem. Além disso, podemos identificar parasitas ou artefatos que a máquina não consegue interpretar. Por isso, o esfregaço é o nosso juiz final no diagnóstico. Aqui estão situações em que o esfregaço não é opcional, mas obrigatório. Sempre que vemos plaquetas baixas no hemograma, suspeitas de doenças como erliquiose ou sinais clínicos de sangramento, a lâmina precisa ser preparada na hora. Além disso, se o resultado não bate com o quadro clínico ou a suspeita de agregação plaquetária no tubo, o esfregaço é indispensável. É ele que vai confirmar ou descartar o que a máquina indicou. Ou seja, nesses cenários, o esfregaço é o nosso maior aliado. Essa é a linha do tempo da preparação ideal do esfregaço. Primeiro, a gente homogeneiza o sangue gentilmente, evitando lesão celular. Depois, colocamos uma gota pequena na extremidade da lâmina. No espalhamento, mantemos um ângulo de 30 a 45 graus, com um movimento contínuo. Secamos ao ar, sem soprar ou aquecer, para evitar artefatos. Por fim, seguimos a coloração padrão do laboratório. Essa sequência garante a integridade do esfregaço e, consequentemente, a confiabilidade do nosso diagnóstico. Agora vamos à coloração da lâmina pelo método panótico. Primeiro, fixamos a lâmina com metanol, geralmente por 5 a 10 segundos, para preservar as células. Depois, usamos a eosina, que cora o citoplasma em tons de rosa ou vermelho. Em seguida, aplicamos o corante azul de metileno, que realça o núcleo em tons de azul ou roxo. Após a sequência, lavamos suavemente com água destilada. Por fim, secamos ao ar com a lâmina inclinada. Lembre-se, sempre siga o protocolo do fabricante e, em prova, memorize a lógica. Fixar, corar citoplasma, corar núcleo. Agora vamos falar sobre onde focar o microscópio. A leitura precisa depende da topografia correta do esfregaço. Evite a região espessa, onde as células ficam empilhadas, e a estimativa de plaquetas perde confiabilidade. Na extremidade fina, na borda em pena, também tomamos cuidado, pois pode haver acúmulo artificial. O alvo ideal é a zona de monocamada, próxima à borda, onde as células estão bem distribuídas, sem sobreposição. É nessa área que a avaliação morfológica e a contagem de plaquetas serão mais confiáveis. Esse slide destaca um erro comum. Se você examina fora da zona de monocamada, o diagnóstico fica comprometido. Se olharmos na borda ou em áreas espessas, podemos ver células empilhadas, que simulam um excesso de plaquetas ou artefatos. Já na monocamada, as células estão bem distribuídas, permitindo uma contagem real. Então, focar na região correta é essencial para evitar erros de diagnóstico. O local certo é o que garante um raciocínio clínico confiável. Aqui vemos a ilusão da agregação, ou seja, a pseudotrombocitopenia. Antes de diagnosticar uma baixa real de plaquetas, precisamos checar se não há agregados que aparecem como grumos azul arroxeados. Em uma contagem correta, cada plaqueta é contada individualmente. Mas, se houver agregação, a máquina pode ignorar e reportar 0 plaquetas. Isso é especialmente comum em gatos que têm plaquetas mais propensas a se aglutinar. Por isso, um laudo baixo sem revisão da lâmina é um erro que a gente não pode cometer. Sempre confirme no esfregaço. Agora, no aumento de imersão, avaliamos tanto a quantidade quanto a morfologia das plaquetas. À esquerda, muitas plaquetas indicam uma contagem normal, poucas reforçam uma trombocitopenia e a ausência de plaquetas pode indicar gravidade. No centro, se encontramos plaquetas grandes, isso sugere resposta regenerativa ou maior destruição. E à direita, macroplaquetas interferem na contagem automatizada, exigindo correlação com o hemograma. Em resumo, a estimativa visual valida ou questiona o que o equipamento apontou. Em cães, a faixa normal de plaquetas vai de 200 a 500 mil microlitro, e o principal risco são hemoparasitos, como as transmitidas por carrapatos. Nos gatos, a faixa é mais alta, de 300 a 800 mil microlitro, mais a alta taxa de pseudotrombocitopenia. Ou seja, é obrigatório revisar o esfregaço. Já nos bovinos,
O intervalo é de 100 a 800 mil microlitro e alterações costumam indicar problemas sistêmicos maiores. Em resumo, não basta saber o número. O contexto e o esfregaço são fundamentais. Quando vemos um padrão de sangramento mucocutâneo, a investigação plaquetária deve ser imediata. Petequias, aqueles pequenos pontos vermelhos no abdômen ou mucosa oral, são um sinal. Epistaxe, o sangramento nasal inexplicável, também aponta para isso. Equimoses, que são manchas hemorrágicas maiores, nos dão outro alerta. Hematúria, ou sangue na urina, é um sintoma importante. E nos casos mais graves, a hemorragia interna. Esses sinais clínicos exigem uma avaliação imediata da contagem e função plaquetária. Essas são as 6 origens principais da trombocitopenia. A causa mais comum infecciosa inclui erliquiose ou babesiose com histórico de carrapatos. A segunda, imunomediada, envolve destruição periférica, com plaquetas muito baixas, mas o animal está estável. A terceira é consumo, relacionada a sepse ou trauma, e o animal está crítico. A quarta é falha da medula óssea, com pancitopenia no hemograma. A quinta é sequestro esplênico, com passo aumentado. E a sexta, a pseudotrombocitopenia, causada por agregação, comum em gatos, e detectável na lâmina. Ou seja, cada origem tem pistas específicas e o esfregaço é essencial para fechar o diagnóstico. Aqui vemos o reverso da moeda, a trombocitose, ou seja, um excesso de plaquetas. Na maior parte das vezes ela é reativa. Os fatores mais comuns incluem processos inflamatórios severos, infecções agudas, período pós-cirúrgico ou até deficiência de ferro. Fatores raros são doenças mieloproliferativas. Na prática veterinária, o principal é sempre investigar a causa base. Ou seja, o hemograma aponta a trombocitose, mas a gente precisa olhar além e entender o quadro clínico do animal. Se estamos diante de cães com histórico de carrapatos, a busca por hemoparasitas na lâmina é essencial. Na monocamada, procuramos inclusões como a babésia dentro dos eritrócitos e mórulas, como de erliquiose, em leucócitos. Também observamos anemia regenerativa ou esferócitos. Mas um ponto crítico. A ausência de visualização do esfregaço não exclui a doença. A lâmina ajuda muito, mas não tem sensibilidade absoluta. Em resumo, a suspeita clínica e o contexto são indispensáveis. Nesta matriz, integramos hemograma e esfregaço para fechar cenários. Se temos plaquetas baixas com agregação, é pseudotrombocitopenia. Se há escassez confirmada, é trombocitopenia verdadeira. Plaquetas baixas com histórico de carrapato apontam para infecção, erliquiose ou babésia. Se as plaquetas estão baixas, mas o animal está estável, consideramos trombocitopenia imunomediada. Já plaquetas baixas com alterações de coagulação indicam consumo ou sepse. E por fim, plaquetas baixas com anemia e leucopenia sugerem comprometimento da medula óssea. Essas são as armadilhas clássicas que precisamos evitar. Primeiro, nunca confie cegamente no equipamento. Se acusar plaquetas baixas, faça o esfregaço. Em gatos há risco de contagem falsamente baixa, então sempre revise a lâmina. Não caia na topografia errada. Analise sempre na monocamada. Cuidado com confusão morfológica, não confunda agregados com parasitas. E lembre-se, um esfregaço limpo não exclui 100% uma hemoparasitose. Começamos com o hemograma mostrando plaquetas baixas. A partir daí, o primeiro passo é fazer o esfregaço. Se houver agregação, consideramos pseudotrombocitopenia. Se não houver, seguimos investigando. Há realmente poucas plaquetas? Se sim, confirmamos uma trombocitopenia verdadeira. Em seguida, avaliamos se há hemoparasitas ou contexto epidemiológico. Se houver, investigamos infecções. Se não, analisamos causas como destruição imunomediada, consumo, falha medular ou sequestro esplênico. Esse fluxograma nos guia da contagem inicial até a causa final. E para fechar com chave de ouro, muito obrigado por acompanhar essa aula aqui no canal Biovet. Se inscreva, ative as notificações e fique sempre ligado nas próximas aulas. Até a próxima, pessoal!